E aí, moçada, vamos então dar prosseguimento, né, ao nosso estudo sobre PG. Aqui nesse caso, eu estou com o limite da soma dos termos de uma PG infinita, tá certo? Então vamos ver como é que a gente faz para chegar nessa fórmula, né? O final é tentar chegar nisso daqui, ó. A soma dos termos de uma PG infinita, ou melhor, o limite, né, de Sn quando n tender para o infinito, é assim que você lê essa expressão, tá? Limite de Sn quando n tender para o infinito é igual a A1 sobre 1 menos Q. Ou simplesmente eu vou chamar esse limite de S, tá? Soma S aqui, que é A1 sobre 1 menos Q. Antes de mais nada, para poder a gente entender isso aqui, é preciso vocês compreenderem que a condição para isso aqui acontecer é que o módulo da razão tem que ser um valor menor que 1. Por exemplo, vamos aqui fazer, antes de chegar na fórmula, tá? Vamos fazer aqui algumas análises aqui com relação a esse tipo de situação. Imagine, por exemplo, a seguinte situação, que eu tenho uma PG em que a razão seja 1/10. Pronto, vamos pensar nisso aqui, a razão é igual a 1/10. Bom, se você fizer, por exemplo, esse 1/10 elevado a 1, e isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 10, né? 10 elevado a 1, isso vai dar 1/10, que é 0,1. Se você pegar esse mesmo 1/10 aqui e fizer elevado ao quadrado, isso daqui vai ser a mesma coisa que 1 sobre 10 ao quadrado, que é a mesma coisa que 1 sobre 100, que dá 0,01. Continua pegando esse 1/10, tá? Se você fizer 1/10 elevado à terceira, isso é a mesma coisa que 1 sobre 10 ao cubo, ou seja, 1 sobre 1000 é o mesmo que 0,001. Continuando, se você pegar 1/10 elevado à quarta, isso vai ser o mesmo que 1 sobre 10 à quarta, que é o mesmo que 1 sobre 10.000, que dá 0,0001. Ou seja, em um número como esse, que é 1/10, né? E 1/10 é 0,1, portanto é um número cujo módulo é menor do que 1. Você percebe que 0,1 é um número que ele é menor do que 1, né? O valor desse número em módulo ele é menor do que 1. Ora, como isso aqui é menor do que 1, sempre que você pega números desse estilo aqui, né, desse tipo aqui, quando você eleva números assim a expoentes grandes demais, como está acontecendo aqui, ó, quando você vai aumentando o expoente, qual é a tendência? A tendência é que o resultado vá ficando cada vez mais próximo de zero. É o que está ocorrendo aqui, ó. Notem que os resultados estão ficando cada vez mais próximos de zero. Então, como esses resultados estão se aproximando aqui para zero, quando isso aqui acontece, tá? Aí você então vai ter a situação em que é onde reside os problemas que envolvem PG infinita. É quando você tem uma razão cujo valor em módulo é menor do que 1. Tudo bem? Então, significa dizer, por exemplo, o seguinte aqui. Logo, se você fizer o limite de 1 sobre 10 elevado a um expoente n, tá? É assim que você vai ler. O limite da potência 1 sobre 10 elevado ao expoente n. Quando esse n tender para o infinito, o símbolo seria esse daqui, quando você aumentar demais o expoente, esse limite aqui vai para zero. De um modo geral, a gente poderia então escrever o seguinte, ó, no geral, em uma condição como essa, tá? Eu posso então escrever o seguinte, considerando que a razão é um número cujo módulo é menor do que 1, aqui tem só um exemplo, mas você poderia pensar em outros, tá? O limite dessa razão, desse valor de Q elevado a n, quando esse n tender para o infinito, que isso aqui vai ser igual a zero. Logo, vamos voltar ao vídeo anterior, né? Onde eu cheguei nessa fórmula aqui, ó. Sn igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1 sobre Q menos 1. Quando você aplica o limite aqui nessa fórmula, tá? Veja o que vai acontecer aqui, quarto passo. Quando você faz o limite de Sn quando o n tende para o infinito, é o mesmo que calcular o limite dessa expressão aqui, ó, A1 vezes Q elevado a n menos 1
sobre Q menos 1. Quando o valor de Q, quando o N, perdão, né, quando o N aqui tender para o infinito. Num caso como esse aqui, você aplica limite em todos os termos. Acontece que quando você aplica limite nesse termo aqui, ó, no Q elevado a N, isso aqui vai para quanto? Isso aqui vai para zero, que é esse valor aqui de cima, ó. Tá? Então, isso vai ser igual a zero. Ou seja, essa soma, na verdade, vai ser igual a A1 vezes 0 daqui menos 1. Vou colocar aqui, ó, 0 menos 1. Dividido isso aqui por quanto? Por Q menos 1. Pronto. Tá certo? Ora, 0 menos 1 é menos 1. Então, fica menos 1 vezes A1. Ou seja, menos A1. Então, fica menos A1 sobre Q menos 1. Bom, assim para a gente chegar nesse resultado aqui, a gente pode usar um truque, tá? Para eliminar esse menos aqui, eu posso multiplicar o numerador por menos 1 e o mesmo eu faço também com o denominador. Eu posso multiplicar os dois por menos 1. Assim, a soma, que eu vou chamar simplesmente de soma S, vai ser igual, notem, menos vezes menos dá mais, então fica A1. Aqui você vai ter A1. Se você pegar Q menos 1 e multiplicar por esse menos 1 aqui, isso fica menos Q mais 1. Perfeito? Então, aqui, ó, menos Q mais 1. Ou, se você preferir, eu posso trocar a ordem aqui, né? Inverter a ordem aqui e escrever, na verdade, quanto? Escrever 1 menos Q. E aí você chega na fórmula, digamos, do limite, né, da soma dos termos de uma PG infinita.